Fala, maninho, beleza? Primeiramente, eu quero te dar as boas-vindas ao módulo de front-end. Então, para você que nunca mexeu com código na vida, essa vai ser a sua porta de entrada. Então, o front-end vai ser a sua entrada no mundo da programação. E calma, não fica com medo, não fica nervoso. Eu vou pegar na tua mão e vou te guiar nesse processo até o primeiro site, tá? Então, a gente vai criar aquele site da Netflix. Mas antes disso, tem muita coisa para falar e eu quero falar um pouquinho contigo sobre o que é front-end, como começar no front-end, como entender o front-end, tá? Basicamente é o seguinte: todos os sites e sistemas da internet inteira, tá? A parte que você visualiza, a parte que o usuário mexe, se chama front-end, tá? A gente divide sistemas em duas partes geralmente. O front-end, que é a parte da visualização, o front, né, que é a parte da frente, front, digamos assim, tradução literal, frente, e o back-end, que é a parte de trás, a parte do servidor, do banco de dados, onde processam os dados. Nesse módulo a gente vai falar de front-end, a parte onde o usuário vê as coisas, onde ele vê as páginas do site, vê os links, etc, etc. Correto? Então põe isso na sua mente. Todos os sites e sistemas da internet estão divididos em dois processos, em duas áreas. O front-end e o back-end, certo? O front-end é a parte onde o usuário visualiza as coisas e o back-end é onde ele não visualiza, mas é a parte inteligente do sistema, digamos assim, onde a gente guarda as informações do usuário, etc, etc, etc. Beleza? Só que dentro do front-end, a gente tem algumas separações, algumas camadas. Três camadas básicas, tá? Que todo o site moderno precisa ter essas três camadas. Por mais que tenham diversas linguagens, diversos frameworks hoje em dia, todos esses frameworks, no final das contas, convertem código para essas três camadas, tá? Não precisa se confundir agora, mas o que você tem que entender é que essas três camadas elas têm que existir nos sites modernos, tá? E quais são essas três camadas? A primeira camada é o HTML, onde é a camada da estrutura, onde nós vamos estruturar o nosso site de uma forma semântica, para que os buscadores achem. Então, aqui no HTML a gente tem várias tags, tá? Tag para inserir texto, tag para inserir título, tag para inserir imagem, pedacinhos de código que servem para um propósito específico. E eles foram criados dentro dessa linguagem do HTML, que é a linguagem de marcação, estrutura, tá? O HTML, na realidade, é uma sigla, ele se chama Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. Então, é justamente para isso, é marcação, tá? Vamos colocar como se fosse um corpo humano, né? A estrutura de front-end sendo um corpo humano. O HTML ele seria os ossos do corpo. É a estrutura, é o que sustenta, correto? Depois, então, do HTML, acima do HTML, a gente tem uma outra camada, que é a camada do CSS. O CSS é uma sigla também, Cascade Style Sheet, folha de estilo em cascata. Então, o CSS ele serve para apresentação, ele serve para embelezar o nosso HTML. Então, no CSS, através de códigos, a gente consegue determinar estilos para as determinadas tags que a gente coloca. Tá? Então, por exemplo, a gente colocou um texto na tela, um parágrafo, tá? Uma tag de parágrafo. A gente consegue com o CSS dizer que aquele parágrafo ele pode ter uma cor vermelha, tá? Então, na mesma analogia do corpo humano, o CSS ele seria a cor do olho, a cor da pele, a altura, o peso, é o que dá a forma para a estrutura, beleza? Então é isso. E por último, mas não menos importante, a gente tem o JavaScript, que ele é responsável pelo comportamento. Então, tudo que é dinâmico em um site, uma requisição, por exemplo, você preenche um formulário e clica no botão enviar. Logo no botão, quando você clica, o botão ele começa a carregar um íconezinho de loading e faz uma requisição para o lado do back-end para cadastrar esses dados no banco de dados. Então, quem é responsável por fazer essa comunicação com o servidor, com o back-end, é o JavaScript. Quem é responsável por colocar aquela animaçãozinha naquele botão é o JavaScript. Em jogos, o JavaScript é muito utilizado. Então, o JavaScript ele dá vida, ele dá comportamento ao nosso site. Exibir uma modal ou não, fazer um carrossel funcionar conforme o clique de um botão, ou fazer automático, né, o carrossel passar automático. Enfim, o JavaScript ele dá esse tempero final na nossa aplicação.
na mesma analogia do corpo, então o JavaScript ele seria as funções de andar, de falar, de ouvir, o tato seria o olfato, os 5 sentidos, né? Ele seria essa parte dinâmica, essa parte inteligente do nosso front-end, beleza? E aí na iniciação aí do front-end, a gente tem um site muito interessante, tá? E muito nostálgico também, o W3 Schools, certo? Ele é referência mundial, onde você tem aqui todas as tags de HTML, por exemplo, aqui no canto w3schools.com tem aqui, ó, HTML and CSS. Então a gente tem que learn HTML e ele tem todas as tags de HTML aqui, ó. A parte básica de HTML, como é que é uma estrutura HTML, tem todos os elementos de HTML aqui, ó, os parágrafos, enfim, tem muita coisa aqui, tem estilos, tem os headings, que são os cabeçalhos, os comentários, formatação, links, imagens, isso aqui a gente vai ver na íntegra, tá? E tem a parte de CSS também, como que a gente vai formatar, etc, etc. Então esse site aqui ele vai ser uma referência muito legal para a gente poder se guiar nessa parte de aprendizado básico do HTML, tá? Para você que não tem noção nenhuma. E depois a gente tem aqui, ó, nas abas CSS, né? Tem a aba HTML, que é a aba que a gente estava. Tem a aba CSS, né? Onde tem aqui todas as propriedades CSS, CSS avançado, até questão 3D, responsividade, que é uma questão do layout se adaptar ao dispositivo que o usuário está usando. E também tem a parte de JavaScript aqui, tá? Operadores, sintaxe, funções, métodos, enfim, etc, etc, etc. Então, como eu falei para você, todos os sites modernos têm que ter essas 3 camadas. E a gente vai aprender nesse módulo as 2 primeiras, tá? O HTML e o CSS. O JavaScript a gente vai deixar para um terceiro módulo aqui no curso, porque ele tem bastante coisinha aí legal para a gente aprender, beleza? E, inclusive, eu deixo aí para você uma dica. Tem um site Awards, tá? Com 3 Ws. Esse site ele premia sites aí que são modernos e conseguem de uma forma interessante unir essas 3 tecnologias. Por exemplo, esse site aqui foi premiado, tá? Por conseguir utilizar HTML, CSS e JavaScript de uma maneira muito legal. E pelo design também, né? Aí eu clico em Visit Site aqui e ele vai me levar para o site. E olha que bacana isso aqui. Olha essas animações. Tudo com JavaScript, CSS e HTML. Vocês têm noção do que dá para fazer? Olha que legal isso aqui, gente. Olha que legal essas animações. É muita inspiração. Olha que legal. Então, combinando essas 3 tecnologias, olha essas transições. Tudo HTML, CSS e JavaScript. Então, o nosso objetivo é chegar nesse nível aqui de layout, né? Então, você já sabe construir seus layouts aí no Figma, né? Agora a gente precisa aprender as tecnologias certas para poder colocar isso, né, na web. HTML, CSS e JavaScript. Olha isso aqui que legal. Isso aqui é JavaScript, ó. Dá para fazer com CSS também, mas olha que legal. Essa animação, essa interação. Então, é muito legal colocar isso no site. O usuário se sente aí com uma experiência muito completa, muito satisfatória, né? Mas para isso, a gente precisa de 2 coisas, tá? Basicamente, para trabalhar com front-end. A gente precisa de um navegador, tá? Ele vai renderizar, o navegador ele renderiza o nosso HTML e o nosso CSS, isso a gente vai falar na próxima aula. Mas eu preciso aí que você baixe o navegador, pode ser o Google Chrome, tá? Você digita no Google Download, Google Chrome, eu já tenho no meu caso, né? Aí você faz download, bem fácil. Se você está assistindo essa aula, está assistindo por algum navegador, então, ok. E você vai baixar o Visual Studio Code, tá? Download Visual Studio Code. Ele é da Microsoft, tá? E aí ele tem para Windows, para Mac, para Linux. No caso, se você for Windows, você baixa aqui. Se você for Mac, você baixa aqui. Se você for Linux, baixa um desses 2 aqui, tá? Instala normalmente, é só Next, Next, Next. Tem bastante aula sobre isso também no YouTube, beleza? Eu não vou me deter a isso. Ele vai abrir aqui para mim. Eu vou aqui em New File, tá? Só para mostrar para vocês. Ele abriu aqui na minha outra tela. Vai aparecer mais ou menos uma telinha assim para vocês, beleza? É só isso que vocês precisam por enquanto. A gente vai configurar o Visual Studio Code na próxima aula e já vamos começar a explorar as primeiras tags, beleza? Então eu te vejo na próxima aula
e até mais. Bora pra cima!